Sejam bem-vindos, se inscrevam no meu canal. E o pessoal me pediu para fazer um vídeo dando dicas do que priorizar no estudo, tá bom? E eu irei dividir esse vídeo. Então, eu irei fazer um vídeo de português e outro vídeo de matemática. Esse vai ser de português, tá certo? E essas dicas valem tanto para nível superior quanto nível médio, tá certo? Bom, então aqui estou no edital da Prefeitura de Salto, mas essa H-Dias pergunta basicamente a mesma coisa, tá? Então vai cair questões de língua portuguesa e de raciocínio lógico, que é matemática. Então vamos para o português. Então, o que, na minha opinião, eu acredito que vai cair nessa prova, tá? Então, é minha opinião, tá certo, pessoal? Depois não adianta me xingar nos comentários. Então, para aquelas pessoas que não têm muito tempo, eu recomendo seguir essa ordem de estudos, tá bom? A ordem eu vou deixar no link da descrição. Vou colocar lá. Primeiro, aí vai ter o tema que você vai pesquisar no Google. Então vai ser fácil, tá? Então vai ser lá, por exemplo, primeiro, figuras de linguagem. Segundo, outra coisa, certo? Vai estar exemplificadinho, bonitinho no link da descrição. Inclusive no link da descrição eu vou deixar 3 provas, tá? Anteriores da SH Dias para vocês estudarem. Então vai ser bem legal também. Tá? Aqui eu não vou seguir a ordem, vou falar só o que é mais importante na minha opinião ou não, tá? Porque tá tudo no bolo aqui misturado. Então vamos lá. Então, ortografia é de lei, tá? Sempre cai uma outra pergunta de ortografia, mas isso não precisa estudar muito, que a gente já meio que sabe, tá? Estrutura de formação de palavras às vezes cai, tá? A parte do radical, sufixo, prefixo, mas é às vezes, não costuma cair com muita frequência. Divisão de sílaba é algo básico, mas tem que saber, tá bom? Então, divisão de sílaba você tem que saber fazer muito bem, tá? Anota aí, muito bem. Então, e por quê? Porque vai ter a parte de ditongo, hiato, dígrafo, vai ter a parte de proparoxítona, oxítona, tá? Paroxítona, então vai precisar de uma boa separação de sílaba, então isso tem que saber, tá? Vogais, vocês sabem quais são, né? Temos 5 e as consoantes são o resto. Eu não vou exemplificar muito, senão o vídeo vai ficar muito comprido, tá? Mas eu vou deixar tudo no link da descrição. Bom, parte de gênero não muito. Número, o que é o número ordinal, cardinal, isso. Ok, vou deixar lá no link da descrição. Bom, sinal de pontuação geralmente cai vírgula, tá? Não costuma cair com muita frequência, mas cai. A acentuação cai, tá? Acentuação principalmente a parte de crase, tá? Então, crase tem que saber, tá? Tá no top 10 do que tem que saber, crase. Fonema costuma cair também, tá? Então, as palavras que são fonemas e tal. Ah lá, tá até aqui, ó, classificação de fonemas. Bom, os de crase que eu falei. Sinônimos, homônimos e antônimos não costuma cair muito, mas como é um negócio bem básico, eu vou colocar também porque é um negócio legal, tá? Ah, fonema, né, que eu falei. Substantivo, tá? Nós temos substantivo próprio, substantivo comum, tá bom? Vou colocar no link da descrição também, bem tranquilo. Adjetivo, tá? Que é, por exemplo, uma qualidade, um defeito, tá? Por exemplo, Letícia é bonita, tá? Esse bonita é um adjetivo. Então, é um negócio que cai também, tem vários tipos de adjetivo. Artigo, nós temos os definidos, que é o a. Tem o indefinido, que é uma, tá bom? Numeral, advérbio, eu tenho vários tipos de advérbio. Tem advérbio de lugar. Verbo. Verbo também está no top 10, tá bom? Vocês têm que saber. Então, vocês têm que decorar. Tem que falar lá, ó. Presente. O presente é assim. O pretérito imperfeito é desse jeito. O pretérito é perfeito é desse jeito. Isso vocês têm que saber, tá bom? Depois eu vou passar uma técnica de estudos que eu utilizo, que é muito boa, tá? Bom, então aqui, ó, conjugação de verbos, tá? Pronomes. Vocês têm que entender a diferença de pronome. Tem que entender. Pronome do caso, tem o pronome oblíquo, tem pronome pessoal, tem pronome de tratamento, tem um monte de tipo de pronome. Pronome possessivo, isso você tem que saber todos, tá certo? Preposição tem várias. Não vai dar para decorar tudo, tá? Decora algumas. Conjunção. Conjunção tem que saber. Por quê? Porque
Conjunção vai fazer uma ligação com coordenadas e subordinadas. E isso tem que saber mesmo, tá? Tudo. Até uma lista meio grande, meio chatinha, mas tem que dar uma decorada nisso aí. Vamos continuar. Artigo, numeral, interjeição, tem que saber, tá? Mas essa parte de interjeição e tal, tá na figuras de linguagem. Então, top 1 lá. O que eu preciso estudar primeiro? Figura de linguagem, tá bom? Joga no Google lá, figura de linguagem. Tem várias, você estuda todas, tá? Encontros vocálicos, parte de ditongo, hiato, dígrafo. Isso ok, costuma cair, tá? Essa parte aqui de sílaba tônica e tal, que é a proparoxítona, oxítona, costuma cair também. Vou colocar, deixar o link na descrição. Sujeito e predicado. Isso você tem que saber, tá? Tem sujeito simples, sujeito composto, oculto, sem sujeito. É um negócio básico, simples e sempre cai. Então tem que saber, tá na regra. Bom, locuções adverbiais. Locução nada mais é do que quando você utiliza dois verbos, tá? Isso aqui eu vou deixar o link na descrição também, mais fácil do que eu ficar explicando, senão vai ficar muito comprido. Não quero que ele fique muito comprido. Bom, aqui, ó, agenda passiva, essas coisas, é vozes do verbo, tá bom? Então eu tenho 3 tipos de vozes do verbo, que é a passiva, ativa e reflexiva, tá certo? Eu vou deixar também o link na descrição. Objeto direto e indireto. Isso aqui tem relação com o verbo transitivo, verbo intransitivo, tá? Mas eu vou deixar também o link na descrição lá. Vozes verbais, orações. Aqui, ó. Isso aqui que eu falei, tem que decorar muito isso aqui. Concordando. Ó, esses 3 itens aqui costuma cair, tá? Só que eles são os mais chatos que existe do universo. Então eu deixaria para estudar por último. Entende bem todo o resto, depois estudar esse, tá? Ele cai, mas ele é meio chatinho, então você vai perder muito tempo, tá bom? Olha lá, que inclusive é regência nominal, regência verbal, é meio chato. Aposto e vocativo cai pouco, tá? Então, também não está entre os top 10. Ali pode cair, mas não está entre os top 10. Uso do hífen dificilmente cai. Isso aqui que eu falei, ó, da voz ativa reflexiva. Emprego do que e do se, às vezes cai e é chato, tá? Então também deixa lá por último, tá bom? É meio chatinho isso aqui. Uso de porquê cai, só temos 4 porquês, é bem fácil, tá bom? A parte do prefixo que eu falei lá em cima, ó, sufixo, radicais, isso aqui cai, tá bom? Não é muito difícil, tá? É tranquilinho isso aqui, tá? Dá para estudar. Emprego de locuções, é a parte de locuções lá. Deixa eu ver. O que mais aqui? Uso travessão? Não. Isso aqui possivelmente não. Bom, história em quadrinhos, isso aí vai cair na interpretação de texto, alguma coisa nesse sentido. Tá. A parte aqui... Isso aqui já vai entrar na parte de figura de linguagem, que eu já pedi para vocês estudarem. Tá bom? Ó, figura de linguagem. Tá. Vícios de linguagem é bom dar uma lida, tá? Mas só uma lidinha. E tipo de texto também. Se o texto é narrativo, esse é de uma dissertação, se é injuntivo, se é um texto narrativo, tá bom? Isso geralmente o pessoal costuma cair. Bom, então eu já dei uma leve pincelada, né? O vídeo ficou até longo. Eu dei uma leve pincelada aí no que pode cair. Mas eu vou dar uma dica boa para vocês, uma dica de estudo. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas já tá longo mesmo. Então a dica de estudo é o seguinte. Pega tudo o que eu vou colocar nessa descrição, tudinho, tá na ordem lá. Você vai pegar uma folha de sulfite branca ou um caderno mesmo, tá? Eu gosto muito de folha de sulfite, que eu acho mais prático para você trocar e tal. E você vai fazer pequenos resumos. Exemplo. Você vai pegar assim e falar lá, ó, figura de linguagem. Aí você coloca 2 pontos, pá. Pleonasmo. Aí você vai colocar lá, pleonasmo, 2 pontos. Pleonasmo é quando eu falo uma coisa, por exemplo, vi com meus próprios olhos, tá certo? É uma coisa que é óbvia, você está repetindo a mesma coisa 2 vezes. Volto para trás, tá bom? Isso você só consegue voltar para trás. Isso é um pleonasmo.
Mas é só um exemplo do que você deve anotar. Então você coloca lá, figura de linguagem, pleonasmo. É tal coisa, exemplo. E é isso. Aí você vai para a próxima figura de linguagem. Você escreve nessa folha. Escreve todas, tá bom? Certinho. Terminou figura de linguagem, vai para outra. E vai para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Nesse resuminho aqui que eu deixei, não vai ser uma coisa tão extensa assim, então dá para fazer. Anota tudo nessa folha, tudo, 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 tudo. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar e você vai ou para a sala ou para o corredor da sua casa. Você vai pegar esse papel e você vai começar a ler e vai tentar decorar. Decorar barra entender, tá? Então você lê um pouquinho, caminha e aí você lê de novo, tá? Por quê? Porque comigo sempre funcionou assim. Quando eu leio uma coisa, eu dou uma caminhada, tudo fica mais claro, tá? O meu cérebro, ele absorve mais. Então, eu acredito que aconteceu mesmo com vocês, tá? Então, você não estuda mais nada. Você pega essa folha sulfite, que você fez o resumo de português, estuda, 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 só a folha de sulfite, tá bom? Aí, você entendeu a folha de sulfite 100%, nossa, tô manjando tudo dessa folha de sulfite. Aí o que você vai fazer? Aí você pega os detalhes. Aí você pega, nossa, esse outro aqui eu nem estudei. Aí você faz o mesmo esquema com a folha de sulfite, mas à parte, você faz um outro resumo. Resumo fase 2. Isso se sobrar tempo, tá, pessoal? Porque nem sempre sobra tempo. Eu sei como que é. Tá, aqui já tá virando um bate-papo, né? Então, eu sei que não, eu sei que é complicado vocês trabalharem de manhã e ter só um tempinho à noite, tá certo? Eu tenho experiência com concursos há mais de 15 anos, então eu acredito que a minha dica vai funcionar com vocês, tá bom? Mas é apenas a minha opinião, lembrando disso. Então, espero que tenha gostado da dica, espero que funcione com vocês. Quero saber a resposta depois nos comentários, se vocês estão analisando mesmo, se vocês estão seguindo minhas dicas, se está dando certo, tá bom? Se inscreva no canal e até mais. Boa prova!